Nos últimos meses, um jogo estranho começou a aparecer por todas as redes sociais. Talvez você já tenha ouvido que uma pessoa ganhou dinheiro com ele, talvez tenha visto influenciadores mostrando ganhos absurdos e com certeza viu pessoas perdendo tudo por causa dele. O nome desse jogo é Tigrinho, um jogo simples de celular, colorido, barulhento, quase infantil. E a pergunta que fica é: por que uma geração inteira está disposta a apostar dinheiro em um jogo de celular? E maior do que isso, o que isso diz sobre o nosso comportamento? O que está acontecendo com nós, sociedade? Será que a internet mudou a nossa cabeça? Será que a moda mudou a nossa cabeça? Será que o luxo acabou corrompendo a nossa cabeça? Porque quando o comportamento coletivo explode dessa maneira, quase nunca é sobre o objeto em si. Quando você olha para esse fenômeno Tigrinho, você entende que é muito além de um jogo. Ele fala sobre dinheiro, desejo, status, cultura da internet e até talvez sobre moda. Porque no fundo esse pequeno tigre não é só um jogo. Ele é um retrato de uma geração que quer tudo e agora. Se você gosta de papos inteligentes de moda, comportamento e história, esse vídeo é pra você. Posso te garantir que se você ficar nesse vídeo até o final, você não irá se arrepender e sairá muito mais rico do que entrou. Então bora lá falar de moda inteligente comigo. Durante grande parte da história moderna, a riqueza era algo muito distante. Ser rico significava décadas de trabalho, empresas construídas lentamente, patrimônio acumulado ao longo da vida e de gerações. Mas nas últimas 2 décadas algo mudou. A internet começou a mostrar riqueza em tempo real. Influenciadores milionários aos 20 anos, traders prometendo lucros em dias, vários gurus prometendo que eles vão te deixar rico. Pela primeira vez na história, pessoas comuns estavam assistindo outras pessoas ficarem ricas diante dos seus próprios olhos. E isso mudou completamente a maneira como a nossa geração enxerga o dinheiro. Porque quando você cresce vendo riqueza instantânea, você começa a acreditar que para você também é possível. E isso cria um novo comportamento. Não é mais como eu construo riqueza, e sim como ficar rico rápido. Só que aí vem um grande problema, que é o problema da comparação. A vida real, raramente ela vai ter a mesma velocidade da internet. Enquanto vemos jovens milionários nas redes sociais, grande parte da população ainda enfrenta uma realidade totalmente diferente. Os salários estão cada vez mais estagnados, custo de vida aumentando, mercado de trabalho cada vez mais seleto e uma sensação muito crescente de que o esforço tradicional que estávamos acostumados a falar, ele já não garante uma ascensão. Tanto que eu vejo tanto conteúdo lixo falando para as pessoas não estudarem, não fazerem faculdade ou não se esforçarem. Gente, não ouça essas pessoas. Essas pessoas são malandras, elas querem mentir para você que há uma maneira diferente do que trabalhar com seu suor para chegar lá. Claro que cada um com seus privilégios, cada um com as suas diferenças. A gente sabe que o meu esforço não é igual ao seu, mas não existe um caminho curto. Sempre é dolorido, independente de qual seja as suas circunstâncias. Por isso, estudem. Eu sempre falo e vou reforçar, estudem, que estudos mudam a vida e mudou a minha vida. Então, durante décadas, a fórmula de sucesso ela era muito clara, né? Estuda, construa carreira, trabalhe duro. Só que hoje, a maioria dos jovens, eles olham para esse caminho e não se sentem confortável com eles. Eles não sentem a segurança e a certeza de que esse modelo de negócio ainda funciona. Quando uma geração começa a se questionar dessa promessa, né, de mobilidade social, a esperança econômica ela começa a quebrar. As pessoas param de se imaginar tendo vidas melhores, tendo mais possibilidades, e isso é um grande problema socioeconômico. E o que os economistas falam? Quando as pessoas enxergam ali, acreditam no futuro melhor, elas conseguem se planejar melhor. Só que quando elas sentem que o futuro ele é incerto, a primeira coisa que as pessoas fazem é arriscam. Historicamente, períodos de crise sempre aumentaram o consumo de jogos de azar. Então as loterias crescem, cassinos se expandem, apostas se popularizam. Por quê? Porque quando um caminho racional ali ele parece desequilibrado, o cérebro humano começa a ter várias outras estratégias e entender qual é a nova lógica. Só que sabe qual que é essa lógica? A lógica da sorte, ou do azar, né? E é exatamente nesse terreno que jogos como o Tigrinho se favorecem. E tem um gatilho que ele é muito forte, conecta muito esse assunto com o nosso mundo da moda, que é a internet transformou o dinheiro em entretenimento. Lembra quando eu trouxe um dado pra vocês, vários dados na verdade, em vídeos, trazendo que a
maioria dos influenciadores não conseguiam pagar suas contas, que a maioria era endividado, que só 2% dos influenciadores ganhavam mais de 50 mil reais por mês. Então, sabe por quê? Porque a internet transformou esse show-off em espetáculo. Porque antigamente o dinheiro, ele era algo relativamente discreto, as pessoas sabiam que umas tinham mais condições que as outras, mas não sabia quanto. Hoje, a riqueza, ela vira conteúdo, vira uma possibilidade de você ganhar ainda mais dinheiro. Eu não caio nessa, mas tem gente que cai, né? Então, carros de luxo, relógios caros, viagens internacionais, notas de dinheiro empilhadas em vídeos, vocês devem ter visto muito, jogando notas, coisa ridícula. E os ganhos financeiros, eles começam a surgir ali como um entretenimento para as pessoas. E o resultado disso é uma distorção cultural muito poderosa. As pessoas não enxergam mais, não veem apenas a riqueza. Elas veem riqueza instantânea. Então não tem contexto, não tem processo, não tem dores, a pessoa só vê de um dia pra noite, pum, meu influenciador favorito tá rico. Quando esse resultado, ele aparece ali sem um processo, o nosso cérebro, ele começa a pensar em como ele acha atalhos pra chegar no mesmo lugar. Tanto que tem um negócio muito engraçado pra dizer pra vocês, que eu morei fora, né, vocês acompanham, quem acompanha aqui no canal, morei 4 anos e meio em Londres, fiquei lá, e quando eu voltei pra cá, eu comecei minha vida do zero, gente, porque eu e o Felipe deixamos nosso trabalho lá, a gente tava abrindo uma empresa, investimos todo o nosso dinheiro que a gente tinha guardado a vida inteira nessa empresa, que é a Eora, né, vou deixar aqui o QR Code, vai lá conhecer, que é a minha marca maravilhosa, gente, olha essas plantas aqui que a gente lançou, vermelha, verde, roxa, perfeitas. E a gente foi investir o nosso dinheiro e viemos pra cá começar do zero. E, gente, eu não tinha nada no banco, eu investi tudo na minha empresa, eu tava começando uma vida do zero. Eu tinha 27 anos acho que eu voltei. E eu fiquei tão feliz que eu aluguei o meu primeiro apartamento, que eu sempre dividi, né, apartamento com pessoas e tal. Eu consegui alugar o meu primeiro apartamento, que foi o apartamento que eu mostrei aqui pra vocês, o primeiro apartamento que a gente morou. E muita gente nos comentários, nossa, eu achei que você ia mostrar uma mansão. Nossa, eu achei que não sei o que. Nossa, que apartamento simples. Eu fiquei chocada, porque eu tava tão feliz de mostrar a minha primeira conquista, meu primeiro lugar que eu poderia morar em liberdade com a minha família. E todo mundo me julgando nos comentários. E é muito legal trazer essa reflexão pra vocês. Claro, não fiquei chateada em nada disso, mas é legal trazer reflexão pra vocês. Porque a gente tá tão acostumado com essas vidas fáceis e vidas fakes. Quando a gente vê uma pessoa igual a gente, que é uma vida real, a gente assusta. A gente acha que aquilo ali, meu Deus do céu, ela é muito inferior. E não é, gente. Você não é tão inferior como você acha, tá? Das pessoas. Elas que não mostram a verdadeira ali realidade delas. Mas antes continuemos, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendência de moda, tudo que for moda mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, que são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Também me siga nas minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. E claro, já também posto esse vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de moda. Bora lá continuar! Historicamente, quando a gente olha pra luxo, né, essa questão de luxar, de moda, etc., a gente entende que o luxo, ele sempre vem com um processo. Olha pras grandes casas de moda, Hermès, Gucci, Chanel, são marcas que estão há séculos, né? Tem algumas que são mais de século, décadas, trabalhando para ter o seu sucesso. Porque ao longo desse tempo, além do luxo, elas adquiriram histórias, tradição, tempo, construção da marca e todo mundo acompanhou esse crescimento. E o que isso faz? O que isso traz de narrativa para moda? Quando você pega uma bolsa de luxo na mão, ela não é só um objeto. Ela representa uma trajetória, a história, o branding da marca é muito além do que apenas o produto em si. Só que nas redes sociais é totalmente o contrário. Todo mundo só mostra o resultado. Bolsas Hermès, quanto que eu tô vendo, gente, de meninas mostrando, comprando Hermès, comprando Birkin, parece que tá todo mundo bilionário, né? Que não é nem milionário pra tancar o preço da Birkin. Relógios caros, carros caros. E é exatamente esse fenômeno que vai conectar o tigrinho com o nosso consumo e também com a nossa cultura e acaba refletindo em todas as nossas vidas. E sabe como que o marketing chama isso? O marketing chama de economia aspiracional. E explica bem simples, tá, gente? Segundo aqui as minhas fontes, as pessoas não consomem apenas produtos, igual eu já falei, elas consomem o que aquele produto representa. Então a moda, ele sempre operou dessa forma, tá? Sempre foi assim, o luxo, ele nunca foi sobre a marca e a qualidade, foi sempre sobre a hierarquia social. E o que acontece? Uma bolsa, você pega uma bolsa na mão, aqui é a bolsa da Eora, maravilhosa, by the way. Quando eu vendo essa bolsa no site, eu não vendo o couro dela, eu vendo a identidade Eora, eu vendo pra aquela mulher que é poderosa, que é confiante, que ela vai querer se teletransportar pro nosso lifestyle dessa mulher que é extremamente forte. Um relógio, ele não vai vender o mecanismo, senão você compra um ali na Shein, na Riachuelo. Ele vende status. E o tigrinho, gente, ele opera exatamente
exatamente no mesmo território psicológico, que é essa promessa. Quando você compra uma bolsa, você se sente ali que a sua vida vai mudar do dia pra noite, você ficou mais forte. É a mesma coisa do tigrinho. Tá entendendo, né, gente? Estamos na mesma página. E com isso vem uma promessa de uma vida diferente. Porque quando você vê imagens de riqueza no seu dia a dia o tempo inteiro, o desejo ele começa a se intensificar. E quanto maior o desejo, mais sedutor se torna qualquer atalho. E agora entra outro personagem nessa história, que é o algoritmo. As redes sociais, elas são arquitetadas, projetadas para ampliar conteúdos que tenham mais conexão pessoal, porque é rede social, você conecta com uma pessoa. E poucos temas geram mais essa reação emocional do que o dinheiro. Porque uma pessoa progrediu, comprou uma casa, todo mundo vai lá engajar. Quando alguém mostra seus ganhos absurdos, o público ele acaba reagindo. Então, traz curiosidade, indignação, esperança e tudo isso gera muitos comentários, compartilhamentos, visualizações. E o algoritmo, ele aprende rapidamente que esse tipo de conteúdo precisa de atenção. E o resultado é um ciclo. Quanto mais pessoas veem dinheiro fácil, mais acreditam que ele está ao seu alcance. Quanto mais acreditam nisso, mais comportamento de riscos aparecem. Daí tá, gente, a gente entendeu todo o comportamento, os gatilhos, etc. Vamos pros números? Vamos entender o que realmente os números dizem sobre esse comportamento social? Quando a gente fala de jogo do tigrinho, parece que é uma coisa viral, uma coisa distante, mas quando a gente olha pros números, a gente percebe que a gente tá olhando pra algo muito maior e vocês vão entender por que eu trouxe esse vídeo daqui a um tempinho aqui no roteiro. O Brasil hoje vive uma verdadeira explosão de apostas online. Em apenas 6 meses, 17,7 milhões de brasileiros fizeram apostas em plataformas digitais, segundo dados divulgados pelo Ministério da Fazenda. Isso significa que praticamente 1 em cada 10 brasileiros adultos apostou em aplicativos. Só que os números eles ficam ainda mais impressionantes, tá? Uma pesquisa da ANBIMA com a Datafolha mostrou que 23 milhões de brasileiros apostaram em 2024. Quase metade dessas pessoas já está endividada. E existe ainda outro lado, tá? Vamos olhar para os jovens. Quase 30% das pessoas entre 16 e 24 anos fizeram algum tipo de aposta online. 30%. Ou seja, estamos falando de uma prática que se espalhou principalmente entre uma geração que cresceu dentro da internet. Só que o dado mais impressionante é esse aqui. Hoje o Brasil se tornou o país que mais acessa sites de apostas no mundo, concentrando cerca de 15% de todo o tráfego global desse tipo de plataforma. Então, gente, isso significa que tudo que a gente falou aqui é um fenômeno que não é pequeno e que não é uma moda passageira, é um mercado gigantesco que escreve só vai piorar. Só no primeiro semestre de 2025, o volume movimentado pelas apostas esportivas no país passou de 17 bilhões de reais. Só que a gente tem que fazer um reflexo muito grande. Você não acha que isso vai impactar o mercado inteiro? Será que não foi por isso que eu trouxe esse vídeo? Se milhões de pessoas estão apostando dinheiro, de onde esse dinheiro está saindo? Bom, vamos entender por que eu trouxe esse vídeo e o quanto isso impacta no nosso consumo. Bom, vocês estão entendendo que existe algo acontecendo, né? Um efeito econômico. Um estudo do Instituto para Desenvolvimento do Varejo mostrou que as apostas online já estão desviando bilhões de reais que antes seriam gastos em consumo tradicional, porque igual eu falo sempre pra vocês, o desejo migra. Então, independente se a pessoa está gastando com moda, com comida ou com tigrinho, o dinheiro é o mesmo, ele só vai migrando. Então, o dinheiro que antes iria para roupas, restaurantes, eletrônicos, experiências, agora está indo para a plataforma de apostas. E esse dinheiro, gente, a pessoa não tá só vendendo ali o seu dinheiro, né? Ela também está mostrando o quanto que ela está focada em performar online com seus carros, com suas bolsas caras, seus relógios que eu citei anteriormente. Esse estilo de vida que ele é muito aspiracional. E sabe o que esse consumo, essa queda do varejo significa pra gente? Olha que perigoso. Significa que o tigrinho, ele impacta uma economia inteira. Porque o consumo, ele move a economia. E se o consumo não existir, como que acontece com a nossa vida? Por quê? A gente parece distante, né, de mercado, mas, gente, tá muito perto de você, tá? A loja, a marca, a indústria têxtil, o transporte, o varejo, o marketing, os empregos de milhões de famílias envolvidas nisso tudo. Você já entendeu? A verba que seria usada nessa economia está sendo usada erroneamente no tigrinho. E por que isso é tão perigoso? Porque essa cadeia, ela não existe. A maioria deles não pagam impostos no Brasil, que todo mundo tem que pagar imposto sim. A maioria deles são plataformas de fora, que nem CNPJ tem aqui. A gente tá tirando nosso dinheiro da nossa economia local e levando para lugares que a gente nem sabe o que está sendo feito com isso, né? Tem várias teorias e teses que estão vendo coisas erradas, mas quem sou eu para falar isso? Então o que acontece? O dinheiro entra no aplicativo, muitas vezes sai do país e vai para essas empresas internacionais que operam essas plataformas. Ou seja, estamos vendo bilhões de reais deixando de circular na nossa economia real.
isso pode impactar o meu emprego, o seu emprego e o emprego de todo mundo. Porque isso levanta uma questão muito importante para o futuro da economia e o futuro do consumo também, do desejo. Porque a economia, gente, o varejo, o desejo, precisam de certa previsibilidade do futuro para fazer vendas. Ninguém vai ficar gastando dinheiro horrores se você sentir que tá em crise, sentir que não vai ter dinheiro. E se você tá mostrando instabilidade? Como que o seu mercado se sustenta? Porque quando as pessoas entendem que o futuro, acreditam, né, que o futuro vai ser melhor, elas acabam consumindo. Elas compram roupas, viajam, investem no estilo de vida delas, na casa delas. Só que quando elas começam a entender que o futuro delas depende da sorte, o comportamento muda e o consumo começa a dar lugar ao risco. Então qual que é o resumo da ópera, Má? O Tigrinho não vende apenas uma chance de você ganhar dinheiro e ficar rico. Ele vende um acesso imediato a uma vida que a internet coloca diante dos nossos olhos todos os dias. Gente, quem nunca se impactou com uma vida de alguém sempre fala, nossa, meu Deus, como eu tô lascada. Só que aqui existe um ponto que precisa ter muita clareza, tá? A internet tá cheia de promessas de dinheiro rápido, seja no Guru, seja nos cursos, seja no Tigrinho. Quase todas elas funcionam da mesma forma. Mostram o sucesso, o dinheiro, que na maioria das vezes nem tem, tá? Só que escondem a probabilidade. Mostra quem ganhou, mas não mostra quantas milhares ou milhões de pessoas perderam. E isso cria uma distorção muito grande na nossa realidade, que começa a parecer que tudo isso é muito comum. Só que deixa eu contar uma coisa, na prática, a matemática desse sistema sempre funcionam ao contrário. Os algoritmos do Tigrinho são construídos para que você perca, a maioria tem que perder. Não porque existe uma conspiração, mas porque esse é o modelo econômico desses jogos, que tem ali há décadas. E é por isso que eu trouxe esse vídeo pra você, que a gente tem que olhar para esses fenômenos da internet com muito cuidado, com muita clareza. Construção, gente, leva tempo. Renda sustentável leva tempo. Negócios levam tempo. Carreira leva tempo. E talvez o verdadeiro desafio da nossa geração seja exatamente esse: tempo, paciência e esperar que o seu momento chegue. Aprenda a viver em um mundo que os resultados não serão imediatos. Porque no final das contas, o problema do Tigrinho não é apenas o jogo. É uma ilusão que existe um caminho fácil para uma vida que, na realidade, quase sempre é construída passo a passo. E aí, meus amores, vocês amaram esse vídeo? Eu sei que é um pouco fora ali do nosso conteúdo, mas eu precisava trazer e conscientizar vocês. Já falei várias vezes desse fenômeno, que é horrível, inclusive, falar fenômeno, né? Mas fenômeno é algo que acontece não positivo. E a gente precisava discutir e entender como que isso pode impactar no nosso consumo e nos nossos todos empregos. Então, se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, dá muito hype aqui embaixo. Comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já continua aqui no canal, são mais de 750 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já comenta, dá hype, curte. E claro, gente, já posta esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus stories, pra aumentarmos cada vez mais nossa comunidade de moda. E também me siga em todas as minhas redes, que é Marcela Carrasco. Em todas elas, Instagram e TikTok, eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Muito obrigada por tudo, um beijo e até a próxima. Tchau!